tribunal, a verdade revelada pode libertar o inocente e condenar o culpado. Esse é o problema da verdade. Ela tem consequências. E geralmente as pessoas não gostam de consequências. O célebre autor americano Mark Twain disse: uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade ainda está colocando os sapatos. Mentiras são confortáveis, fáceis de contar e fáceis de acreditar. Isso fica bem evidente quando discutimos nossa natureza humana. Todos gostam de pensar em si próprios como uma pessoa boa, mas não seria maravilhoso se todos fizéssemos a coisa certa? Pense um pouco em como um mundo assim seria e então compare com o mundo ao nosso redor agora. Mentira número 2. Pessoas são inerentemente boas. Saibam que, empiricamente, o verificável fato sobre a condição humana ainda é a depravação do homem. É a mais resistente intelectualmente, ao mesmo tempo que é a mais verificável empiricamente, como disse Malcolm Muggeridge. Como alguém pode negar a depravação do homem? Você não pode entender a história sem conceber que os seres humanos são deturpados. Nós temos uma mancha em nós. É a única possibilidade para entender o curso da história humana. Isso não quer dizer que os seres humanos não podem fazer coisas boas. Eles fazem coisas boas o tempo todo. Eu aposto que Adolf Hitler tratou Eva Braun, sua amante, de forma maravilhosa quando eles estavam juntos. Não nascemos pessoas com moral. Temos que ensinar um bebê a não morder. Temos que ensinar um bebê a não roubar. Temos que ensinar um bebê a dividir. O mundo inteiro acha que nascemos bons e, de alguma forma, através de nosso ambiente, nos tornamos maus. E isso viola tudo que você pode observar. Você nasce numa arena de pecado da qual não vai escapar. E a podridão da humanidade, a carne, irá gravitar em direção a isso, porque a carne sempre quer ser alimentada. Ao passo que a bondade não precisa ser alimentada, precisa ser dividida. Sob o título de humanismo, sob o título e ensinos do comunismo, nós matamos mais pessoas no século XX do que em todos os outros séculos juntos. Não vemos que o homem é nobre, não vemos que os seres humanos são bons. Ao contrário, vemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acho que se as pessoas nascessem boas, o mundo não teria governantes. Não precisaríamos de reis nem de regras. Eu acho que um de nossos fundadores disse: se todos os homens fossem anjos, não precisaríamos de lei. Quando alguém diz, sou uma boa pessoa, o que geralmente querem dizer é comparado a reticências. E normalmente é essa pessoa ou aquela pessoa. Então o padrão de comparação para nós como pessoas são pessoas. As pessoas geralmente não gostam de regras. E elas gostam de fazer o que querem fazer, quando querem fazer. Somos todos como crianças mimadas. Quando alguém rouba uma carteira, por exemplo, somos universalistas. Roubar é errado. Mas quando se trata do nosso comportamento social, sexual ou comportamento moral, queremos nos livrar do problema. De repente, a moral é relativa. Então é conveniente para as pessoas acreditarem no relativismo. Faz com que se sintam livres do que elas acham que é uma opressão dos outros, principalmente pessoas religiosas, que podem apontar o dedo para elas. Você pode dizer que é relativista, mas não vive a sua vida assim. Porque não contrataria uma babá para tomar conta dos seus filhos se ela fizesse o que acha certo aos olhos dela. Se pode mentir e não ter problemas com isso. Se pode fazer alguma coisa que é gratificante para minha carne e não ter problema. Você não contrataria como contador da sua conta bancária alguém que vai fazer o que acha que é certo aos olhos dele. A verdade pertence ao observador. É claro que não. A verdade está fora de nós. Ela tem que estar. Como você sabe se você é bom ou ruim na visão de Deus? Você saberia se o que está ou não está fazendo está trazendo sanções positivas ou negativas. Você saberia se um comportamento lhe daria um resultado bom ou ruim? Porque você sabe isso. Porque todo mundo sabe. Mas, para saber se você é bom ou ruim na visão de Deus, o que você está usando como referência? Eu sei que sou pecador porque não me encaixo na definição de bom. Eu me encaixo na minha definição de bom. Todo o resto não consegue. Se você olhar no dicionário, acho que há umas 48 definições diferentes para a palavra bom. Alguns podem pensar que são bons porque eu era estuprador, mas não estupro ninguém há 6 meses. Sou um homem bom. Não roubo um banco há 3 anos. Sou uma boa pessoa. Te garanto que os mafiosos pensam, eu sou um bom pai.
Eu vou quebrar suas pernas, mas eu sou um bom pai. Então a definição de bom varia muito. Porque não posso ser bom e escolher fazer o que quero fazer, o que é bom. É um privilégio que nunca daremos ao nosso próximo, a menos que ele ou ela ajam conforme nossa definição de bom. É simples assim. Para falar a verdade, Richard Dawkins entrou para a história dizendo: vivemos em um universo onde não há bem, mal, apenas indiferença cega e impiedosa. Se ele está certo, por que todo mundo está discutindo sobre o certo e o errado? Vamos esquecer a moralidade por um instante. Vamos usar o exemplo de um jogo de futebol. Como se pode ter um jogo de futebol sem regras ou orientações para as pessoas jogarem? Não é verdade? Você precisa ler O Senhor das Moscas para ter um exemplo do tipo de fim extremo dessa linha de pensamento. Todos nós precisamos de um código de conduta externo. Nós temos um código penal estabelecido nesse país para lidar com as ações legais adequadamente. Mas as pessoas estão sempre tentando burlar o sistema. Se não precisamos desse sistema, por que não removemos o Código Penal, então? Se a lei pode determinar o que é certo e errado, então o que Adolf Hitler fez foi aceitável. Ele escreveu as leis. Você sabia que o tribunal que condenou o Terceiro Reich dizendo que o que eles fizeram foi moralmente errado quando mataram 6 milhões de judeus, negros, cristãos e ciganos, ouviu a seguinte desculpa: a sociedade nos disse que estava tudo bem. O que eles estavam dizendo? Em geral, em nossa sociedade, é um comportamento aceitável eliminar esses grupos de pessoas de castas inferiores. Você pode tentar ter uma sociedade sem um código de conduta externo. Um exemplo disso seria o comunismo. O comunismo é um sistema legal, sem um sistema moral ou religioso o apoiando. E todo mundo pode ver que esse sistema nunca conseguiu funcionar. Se queremos começar a pensar criticamente, temos que pensar fora de nós mesmos. Temos que nos basear em um padrão objetivo de bem e também de mal, certo e errado, sagrado e secular. E a Bíblia é o único livro que é capaz de transcender o tempo e nos ajudar a fazer isso. Tem um enorme corpo de fatos e de situações em nossa sociedade que todos podemos concordar que são bons ou maus naturalmente. E quando você olha para eles, você consegue inseri-los na história. Basicamente na tradição judaico-cristã, como os 10 mandamentos. Nossa sociedade é construída nesses princípios. Nosso sistema de governos, nosso sistema legal inteiro, nosso sistema social, nossas famílias, relacionamentos, são todos baseados nesses princípios básicos. Eu perguntei para milhares de pessoas, não para centenas, mas milhares. Você se considera uma pessoa boa? E eu ouvi a mesma resposta de quase todo mundo. Sim, eu sou uma pessoa muito boa. Por quê? Porque Provérbios 20, versículo 6 diz: a multidão dos homens apregoa sua própria bondade. E o motivo para fazerem isso é porque elas estabelecem sua própria bondade ignorando a justiça de Deus.